Olá, pessoal! Para o vídeo de agora, nós vamos pegar o livro de português e vamos abrir lá na página 4. Nós já estamos vendo um pouquinho sobre histórias em quadrinhos em artes e vamos falar agora do mesmo assunto em português. Olha o que vai dizer aí na página 4. Você conhece revistas de história em quadrinhos? Quais? Você costuma ler essas histórias? Quais são os personagens de história em quadrinhos que você conhece? Você sabe como surgiu essa forma de contar a história? Vamos aprender um pouquinho mais então. As histórias em quadrinhos. Pode-se dizer que as primeiras histórias em quadrinhos surgiram no século XIX, nos Estados Unidos e na Europa. Não eram apresentadas da forma que conhecemos atualmente, pois elas eram mostradas em um único desenho. Não tinham diálogos e não eram coloridos. Eram feitas para representar cenas ou contar histórias. No Brasil, a primeira revista a apresentar histórias em quadrinhos completas foi o Tico-Tico, publicado em 1905 a 1956. Outras publicações surgiram, como o Gibi, que significa moleque, editado na década de 1940 pela editora Globo, e cujo nome passou a designar entre os leitores, de forma genérica, todas as revistas em quadrinhos. Ou seja, como surgiu essa revista em quadrinhos chamada Gibi, as pessoas começaram a associar todas as outras histórias em quadrinhos que existiam por esse nome, Gibi. Mas na verdade não, esse era o nome de uma história em quadrinho específica. Em 1959, surgiram os personagens Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão, da empresa Maurício de Souza Produções. Na década de 1960, Ziraldo lançou Pererê, com personagens folclóricos, buscando uma identificação com a realidade nacional. Vamos, então, para a página 5. Temos aí uma fotinha do almanaque de O Tico-Tico, aquela revistinha em quadrinhos que a tia falou para vocês, né? E olha só, era um quadrinho, os personagens não tinham fala, né? Essa já era colorida, tinha aí alguns desenhos, era representado por esses desenhos e as pessoas entendiam pelas feições no rosto, pelo que as pessoas estavam querendo dizer. Vamos para número 1. O que as histórias em quadrinhos representam? Vocês vão voltar lá no texto. Atenção que aqui está dizendo que as histórias em quadrinhos representam, tá? Por exemplo, não eram apresentadas da forma que conhecemos, eram feitas para representar, lê por aqui que aqui vai ter a resposta. Página 6. Quando surgiram as primeiras histórias em quadrinhos? Que características elas apresentavam? Então, vocês vão voltar no texto que também vai ter essa resposta. 3. O que há de diferente entre as primeiras histórias em quadrinhos e as atuais? Bom, lá no textinho da página 4, vai dizer como que eram as primeiras histórias em quadrinhos, olha só. Eram mostradas em um único desenho, não tinha diálogos e não eram coloridas. E as de hoje em dia vocês conhecem, né? Como são as histórias em quadrinhos, bem desenhadas, cheias de diálogos. Então, qual a diferença das histórias em quadrinhos de antigamente para as histórias em quadrinhos de hoje em dia? Número 4. No Brasil, qual foi a primeira revista publicada de histórias em quadrinhos completas? Também tem no texto da página 4. O Gibi foi uma outra publicação brasileira. Ele foi editado na década de 1940 pela editora Globo. Qual o significado desse nome? Também temos lá no nosso textinho da página 4. Número 6. Quem são os autores de revistas de histórias em quadrinhos brasileiros citado no texto? Você conhece algum deles?
Quando essa pergunta se refere a você conhece, é se você conhece ao trabalho deles, tá? Tá falando algumas histórias que eles criaram e tá perguntando se vocês conhecem. Então, escreva aí na número 6. Esse é o deverzinho de hoje do vídeo, tá bom? Beijinhos!